Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E nós vamos fazer agora uma avaliação do que foi o trabalho na Câmara Legislativa no primeiro semestre, o que nós podemos esperar no segundo semestre. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que nos dá o privilégio de estar na sua companhia neste programa, a deputada Celina Leão. Seja muito bem-vinda, deputada. Obrigada. Obrigada, eu quero, é um prazer estar aqui com você novamente, e conversar um pouquinho sobre os trabalhos da Câmara Legislativa. Tá certo. Deputada, esse semestre que passou agora foi assim, um semestre muito trabalhoso, né? Teve muita coisa na Câmara, muitas coisas aconteceram, né? E não só no período normal até junho, né? Chegou o mês de julho, né? Piorou, né? Piorou, entendeu? Como é que você faz o balanço, assim, do que aconteceu no primeiro semestre? O que a Câmara entregou para a cidade, né, como um legado? Eu acho que é importante, assim, inicialmente, deputado Raimundo, que nós fizéssemos uma retrospectiva do trabalho da nossa gestão. Então, assim, a Câmara tem cumprido o seu papel principal, que é a fiscalização e a representação da vontade do brasiliense, do cidadão de Brasília, das pessoas que vivem na nossa cidade. E a gente tem feito isso com muita coragem, rejeitamos aí um grande pacote de aumento de impostos, né? Entregamos um relatório final para a CPI, inclusive, que o senhor era, né, o relator final, que indiciou 17 pessoas na questão do transporte público. Nós temos hoje o pior serviço pelo maior preço, né, desde essa última licitação. Que só aumenta, né? Que só aumenta. A gente gastava 120 milhões por ano, hoje nós gastamos 1 bi. Né? Isso foi denunciado na CPI, aconteceu no governo passado, mas continua acontecendo porque não foi cessado. E a gente começa agora com uma denúncia grave numa área estruturante, que é a área da saúde. Eu tenho ouvido, e claro, temos percebido, né, que a Câmara ela tomou uma nova feição. Né? Quer dizer, hoje a Câmara vive superlotada, de segunda a sexta. Né? As pessoas estão lá a todo momento em busca de solução, procurando se manifestar. E eu percebo o seguinte, essa Câmara, ela nasceu para ser o palco das discussões dos problemas do Distrito Federal. E agora ela está sendo mesmo, né? Quer dizer, a população está indo mesmo, né? A população, eu acho que juntou duas coisas, né? Quer dizer, o reencontro com sua vocação e, ao mesmo tempo, a inércia do Executivo, né? Quer dizer, como a população não vê no Executivo a resposta para os seus problemas, vai onde? Vai na Câmara Legislativa. E isso você tem propiciado, né? Quer dizer, abre a Câmara para todas as categorias, né? Eu acredito assim, deputado, sempre foi uma vontade dos deputados, né, de ter essa vocação reconhecida pela população. Mas existia, de uma certa forma, uma fraqueza, uma fragilidade, né, por parte, às vezes... Receio, né, de conversar com o eleitor, né? Um receio, uma própria ingerência do Executivo dentro da Câmara Legislativa, e é isso que a gente está tentando, né, mudar uma cultura. Não é fácil mudar uma cultura, porque, às vezes, você divergir não significa que você seja um inimigo político, faz parte desse processo democrático. A concordância total, eu acho que ela gera até, né, uma falta de criatividade. Não, isso é uma subserviência, né? Então, isso a gente tem tentado fazer, e nós não estamos conseguindo fazer isso sozinhos, né? Eu acho que tem a mesa diretora, que eu quero aproveitar e agradecer a sua ação na mesa diretora, né, como primeiro secretário que tem nos ajudado em tudo, a vontade dos deputados também, né, de fazer com que as suas comissões sejam reconhecidas, e isso tem acontecido, a gente tem respeitado o processo legislativo, as comissões onde os processos têm passado dentro da Câmara Legislativa, e a vontade de fazer o melhor para a população do Distrito Federal. É muito difícil, às vezes, a gente sair nas ruas, né, ouvir a população falar que não acredita em nada mais. As pessoas têm que acreditar, porque não existe nenhuma transformação em nenhuma sociedade que não seja por um processo democrático e político. Mas tem um termômetro para isso. Você sai na rua e as pessoas vêm falar com você. É verdade. Quer dizer, as pessoas hoje estão aborrecidas com a política, mas elas poupam alguns políticos. Eu tive o privilégio de tê-la, né? Nós fomos juntos para
manifestação, né, pelo impeachment, né? Foi E muito bem assim, recebido, o né? carinho que as pessoas, né? É isso que eu estou falando, as pessoas ainda... Mas não é todo político pode sair na rua assim não, viu? Tem alguns que vão apanhar, né? É. Mas é isso que eu estou falando, as pessoas ainda têm uma esperança. Nós fizemos uma pesquisa, melhor avaliação da Câmara nos últimos 20 anos. Né? E você não faz isso sozinho, você faz com um grupo que acredita no seu trabalho, na sua liderança, né, na sua palavra, na cidade também, que deu esse voto de confiança para todos nós, para os 24 deputados. E eu acho que a forma como nós temos que retribuir todo essa promissória da população para que a gente possa representar a população é fazer o nosso trabalho, é fiscalizando os gastos públicos, né? É realmente aprovando os projetos que são bons para a população e não são bons somente para o governo, né? Equilibrar a vontade e democraticamente a gente tem cumprido esse papel. Isso que você tem falado de andar nas ruas, as pessoas às vezes me param e falam, olha, eu quero te agradecer. Nós estivemos juntos em Taguatinga um dia desse também, né? É verdade. Então, assim, é um reconhecimento da população pelo trabalho. Eu acho que a gente pode mudar uma cultura, e a gente tem tentado fazer isso, né, respeitando os poderes de forma harmônica, né, mas nós não vamos nos curvar também de fiscalizarmos, né, a gestão, e qualquer que seja, a denúncia ela será apurada pela Câmara Legislativa também. Me diga uma coisa, deputada, nós podemos esperar mais turbulências nesse segundo semestre? Eu acredito que não será um segundo semestre fácil, né? Eu acho que o diálogo institucional político é muito ruim com a Câmara Legislativa. Eu acho que teve uma tentativa até fascista, no primeiro momento, de descredenciar toda a classe política. Se demonizou, né, a Câmara Legislativa, né? E assim, e a gente conseguiu reverter todo esse processo com o trabalho que nós fizemos. A resposta que a Câmara deu à população do Distrito Federal foi o trabalho, né? E isso realmente caiu por terra, porque quando você não tem legitimidade e nem credibilidade, nem fato material diante de uma tentativa ideológica de destruir toda a classe política, você não consegue realmente consolidar essa armação que seria, né? Então, eu acho que nós teremos uma dificuldade, sim, pela falta de condição institucional de diálogo, muitas vezes. Né? Eu acho que o diálogo, por parte, às vezes, do governo do Distrito Federal é muito frágil com a Câmara Legislativa. Não há interlocução, né? O governo nunca conseguiu ter interlocução, né? Não, eu acho assim que, é claro que se você for estudar historicamente, o Poder Executivo é um poder forte, porque ele tem um braço da polícia, ele é um poder que executa, mas o Poder Legislativo é o poder plural, é o poder de muitos, é o poder da massa. E é o poder mais legítimo, porque é aquele da população. Então, assim, essa tentativa, muitas vezes, de não dialogar com todos e de impor a sua vontade, isso já foi demonstrado aqui, que há unidade quando, mesmo de deputados da base, quando isso tenta, né, ser instalado aqui no Distrito Federal. A gente acredita que realmente o diálogo institucional está muito ruim. Esse governo Hollenberg é a continuidade do governo Agnello? Tribuna Livre volta já já. Vamos deixar essa reflexão. Estamos de volta com o Tribuna Livre e deixamos com aquela reflexão, né? Há uma continuidade do governo? Eu vou primeiro dar um dado para poder talvez lhe dar um conforto. Tem mais de 3 mil petistas, né, nomeados. O governador, quando assumiu, ele não fez aquele decretão tirando os comissionados, quer dizer, manteve a turma toda do governo Agnello, que foi um desastre em geral, né? Aquilo foi uma esculhambação, aquele governo, né? E há uma continuidade de governo? Olha só, minha primeira grande crise com o governador Hollenberg foi essa permanência da gestão petista. Até porque nós conhecemos algumas pessoas do PT, sérias, que são corretas, a gente entende, respeita, mas a gestão do PT foi o que foi rejeitado nas urnas. Ela foi reprovada já no exame preliminar, no exame de admissão, né? Quando a população disse não, a obrigação do novo gestor era trocar todo mundo. Olha, vamos colocar um novo grupo que tem uma nova forma de fazer política. Isso não aconteceu. Mas essa é a nova política, então. A manutenção. A manutenção dessa condução da gestão petista. E essa foi a minha grande briga com 6 meses de governo, né? Essa continuidade
dos petistas no governo e que se mantém até hoje. Né? Não vi nenhuma mudança nesse sentido. Mas não se pode negar também que o governador Rodrigo Hollenberg construiu toda a sua vida política na sombra do PT, sempre pegou carona com o PT. Né? Ele se elegeu deputado federal na sombra do PT, se elegeu senador no discurso do Cristóvão, quer dizer, então não, é normal, né? E o que a gente percebe, por exemplo, né, até na própria Câmara Legislativa, você já teve oportunidade de testemunhar isso muitas vezes, né? Coisa que eu nunca fiz, uma postura que eu nunca tive, né? O ano passado, o ex-líder do PT pegava o telefone e ligava para o governador a todo momento. Era até algo ridículo o que a gente passou na Câmara Legislativa vendo aquela situação. E você lembra do mapa? Diz que a bancada do PT votava mais a favor do governo do que eu, que era da base, né? Isso me parece que é bom para mim. Não, eu acredito que é bom, porque assim, você ser da base do governo significa que você quer ajudar aquele governo a construir um novo momento. Não significa que você tem que apoiar aquele governo em tudo que ele fizer, inclusive nas coisas que nós achamos que é errada. Entendeu? Então, assim, isso é uma submissão e que não pode existir entre dois poderes. Isso aconteceu, né? A gente percebe. Na área do transporte público, para mim, é um maior absurdo a continuidade. Nós levantamos tudo, indicamos, até solução nós apresentamos. E o governo continuou fazendo cara de paisagem. O pior de tudo, Raimundo, é que eu entrei com uma ação popular e o juiz deu a vitória a nós, mandou suspender esse certame e fazer uma nova licitação. Para que serve a licitação? Para você ter o melhor serviço pelo menor preço. Claro. Nós temos o pior serviço pelo maior preço. Por quê? Porque é uma licitação fraudada. Está custando isso aos cofres públicos R$1 bilhão. O judiciário já falou, o legislativo investigou e já falou, mas o executivo não continua muda. fazendo. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala que continua, é porque continua. O governador Rodrigo Hollenberg ele construiu toda a sua vida sempre à sombra do PT. Isso é fato, com fato não se briga. Então eu pergunto a você, isso gera interação, isso gera compromissos. Será que ele pode tirar a turma do PT? Mas olha só, eu acredito que ele ganhou o governo com outro grupo. Ele ganhou o governo com um grupo que se declarou oposição a esse projeto de governo. Mas esse grupo ele, por lealdade eleitoral, ele deveria ter cumprido Mas isso. com tantas mudanças de secretário, esse grupo ainda existe? Não, eu não acredito. Por esse exemplo, grupo acabou. Não, os nossos senadores, vou te dar um exemplo dos nossos senadores, que o ajudaram na campanha. Cristóvão e Regufe. Até o próprio Hélio, que era suplente dele. Nenhum deles hoje apoia o governo. E vou lhe dar dados importantes. Por exemplo, o senador Cristóvão e o senador Regufe nunca fizeram política por cargos. Eles não querem cargos, eles não querem espaços. O que eles querem é um cumprimento do projeto de governo, que não são ouvidos. Entendeu? Então, assim, há uma desconstrução de um grupo, né, que o ajudou a chegar no poder, de um grupo que pediu voto para ele, que acreditava no projeto. A questão que eu acho que aconteceu, né, assim, na campanha, todo mundo havia uma grande esperança. Uma esperança de você dialogar com a classe política, de você dialogar com a sociedade, né, de juntos nós tomarmos, né, as decisões para ajudar a nossa cidade. O que eu acho que o Rodrigo se perdeu. Eu fiz uma nota esses dias para trás, eu coloquei isso. Acho que o governo se perdeu. E aonde que ele se perdeu, Raimundo? Quando ele quis fazer tudo absolutamente sozinho. Eu vou falar, né, eu sou deputada, eu posso errar, claro, mas a maioria dos meus erros eles são compartilhados, porque eu nunca tomo decisões sozinhas. Eu chamo a mesa diretora, em momentos eu chamo os deputados, eu chamo os líderes, eu falo, o que vocês acham? Porque toda unanimidade ela é burra. Às vezes a gente está com vontade de tomar uma decisão, um colega faz um alerta, outro, né, faz uma ponderação. É isso que é você trabalhar de forma coletiva. Você nunca tem 100% da razão. E o Rodrigo tinha tudo para seguir isso. Entendeu? Então, assim, porque sempre foi do parlamento. Mas é engraçado, porque quando você dá poder à pessoa, né, você às vezes conhece a pessoa de uma outra forma. Então, o que eu acho? A falta também de cumprimentos, de acordos, né? O governo hoje não tem credibilidade na Câmara Legislativa. Aliás, diga-se de passagem, né? Quer dizer, o governador conseguiu pregar nele a imagem
de que ele não cumpre compromissos. Isso eu acho. Isso é o pior na política, né? Porque a única coisa que o político tem é a sua palavra, né? O respeito da classe política. Será um semestre difícil? É difícil, porque depois de 1 ano e meio acontecendo, né, esses episódios que a gente vem acompanhando, será que a classe política, a cidade, dará uma segunda chance ao governador? Principalmente porque chegou ao meio do mandato, né? Então, você vê, você tem... hoje ele tem atrito com a classe que mora no lago. Fez aquela besteirada lá da orla do lago. Hoje ele tem atrito com o povo mais humilde, fazendo derrubada de casa de todo mundo. Ele briga com o partido dele. Ele briga com a classe política na Câmara Legislativa, porque não venha me dizer que tem 13 deputados, que não tem, é mentira. A gente sabe. A gente sabe que não tem. Ele briga com a polícia. Ele briga com o funcionário da CAESB. Ninguém conhecia essa veia brigona do governador, não, né? Eu não conhecia, não. Eu acho. Mais tranquilo. Tem uma palavra que é até bíblica, que fala assim, que quando você quer ter uma boa gestão, você tem que sentar no conselho dos bons. Eu acho que ele está muito mal assessorado. Muitas vezes as pessoas colocam, né, que ele tem que fazer, que ele tem que brigar, que ele tem que não sei o quê, quando ele deveria, como chefe do Poder Executivo... porque ele está acima de todos, ele está acima de todos. É Construir a construção, né, seja uma saída estratégica de uma greve, né, nós estamos aí na beira das Olimpíadas, podemos receber os turistas. Você já imaginou, Raimundo? Uma cidade como Brasília recebeu o turista com a CAESB de greve, com o metrô de greve... SLU. Né? SLU de greve e a Polícia Civil de greve. Não, e o pior, ele faz cara de paisagem. Entendeu? Esse problema não é meu. Como não é meu, rapaz? Acorda, tu é governador, tem responsabilidade. E outra coisa, na questão do metrô, para você ter noção, um dos itens que é muito importante para os metroviários é a chamada dos concursados. Que você não vai gastar dinheiro nenhum, você sabe por quê? Porque você está gastando com os terceirizados. Mas, estranhamente, Raimundo, a opção de gestão foi manter os terceirizados e não chamar os concursados. E teve decisão, inclusive, judicial disso. E eles recorreram da decisão judicial. Entendeu? Será que não está no momento, às vezes, de um recuo, é o que eu tenho falado, estratégico? Né? Porque para um sindicato, para um movimento sindical, às vezes tem outros pré-requisitos dentro de uma recomposição salarial e de uma pauta de reivindicações que é tão importante quanto a questão salarial. É verdade. Então, assim, a pauta é bem, essa desconstrução, né, da cidade, com os movimentos sindicais e a falta desse diálogo, né? Não queremos, vamos judicializar a greve. Judicializou, está aí. Está aí, está tudo parado. Tudo parado. Há um cumprimento determinado pela justiça, né, de ações, mas não há um cumprimento integral ao que a cidade merecia nas Olimpíadas, né? Deputado, eu quero lhe agradecer muito ter tirado um tempinho para estar aqui conosco conversando. Porque o tempo passa muito rápido, a gente conversando, né? Mas, olha, quero lhe agradecer muito, é um prazer enorme. E vamos ver se durante esse próximo semestre, né, que a gente consiga ter o privilégio de recebê-la mais vezes. E quero deixar aqui para reflexão, para o terceiro bloco, né? Um ditado. Tive um grande amigo, ele já faleceu, né, professor Nonato, trabalhou comigo no MEC, deputada. E ele me dizia o seguinte: você quer conhecer o vilão? Dê-lhe o poder na mão. O Tribuna ali volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Vamos falar um pouquinho também sobre futebol, né? E aí temos o Everson, né? E o nosso amigo Alan, né? O Alan, você está tendo problema? Não comprou barbeador? Ou está mudando mesmo a... É a crise. É a crise. Eu não estou conseguindo comprar, está meio... Me diga uma coisa, o Ceilândia passou de fase, hein? Que beleza, hein? Passou, está nas oitavas de final da Série D da E se ele se classificar, ele já tem a garantia de ir para a Série C? Não, ainda não, né? Ele tem que passar por mais 2 adversários. Está a 4 jogos do acesso. Ele está a 4 jogos do acesso. Ele tem que ir até as semifinais. Nas semifinais, chegando às semifinais, ele está entre os 4 que subirão à Série C. E quem é o possível adversário dele na semifinal? Eu estou pensando lá na frente. Porque, na verdade, agora ele está nas oitavas. Ele pega o Fluminense de Feira de Santana, dia 14, o primeiro jogo lá. Esse nome é terrível. Sabe exatamente. quem pode ser, Raimundo Ribeiro? Boa tarde a todos aí que estão acompanhando o Tribuna Livre. O Altos do Piauí.
que fez a melhor campanha da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, pode ser um adversário. Aliás, o Piauí tá assim, o futebol do Piauí é outra coisa, né? Quer dizer, o Altos é a melhor campanha. Isso, tem o artilheiro da competição. O River se recuperando, o River né? em baixos, né? Tem o Altos em baixos. Não, senhor, ele se recuperou. Conseguiu um empate fora de casa contra, eu acho que o ABC, né? Foi o ABC. Exatamente, entendeu? Está se recuperando e, olha, retomou a trajetória, né? Então, vai enfrentar, se eu não me engano, agora o Remo, né? Fora de casa também, né? mas isso não é problema. Jogo meio encardido, né? Não é time com maturidade, é outra coisa, né? Então o Ceilândia pode pegar o Altos aí. Isso já lá para Isso, semifinais. lá na reta Se final. passa do Fluminense de Feira de Santana, pega Volta Redonda ou Anápolis. Volta Redonda ou Anápolis. Então são jogos complicados, né? Agora só afunilando cada vez mais jogos mais complicados. Mas vamos torcer aí pro Ceilândia, né? Isso, nosso representante na 4ª divisão do futebol brasileiro, que vem surpreendendo muita gente, fazendo uma campanha. A Aparecidense foi uma equipe que chegou às semifinais da Copa Verde, foi quem o Ceilândia eliminou agora na fase de 16 avos de final, né, a terceira fase. Então o Ceilândia tem condições sim de chegar na reta final da Série D e promover um acesso para o futebol do Distrito Federal que a gente não consegue há tempo, desde o Brasiliense. E com um detalhe, né, só complementando aqui, o Ceilândia ele montou um elenco, montou um plantel com jogadores genuinamente do Distrito Federal, que atuam no futebol do Distrito Federal. Todos jogaram o Candangão. Né? Isso Todos jogaram o último Candangão. Então, assim, mostra que o futebol da capital tem força, né? Basta um pouco de mais organização que a gente consegue chegar lá. Campeonato Brasileiro terminou o primeiro turno. Virou o Campeonato Paulista, né? Pois é. Corinthians, Palmeiras, Santos, Palmeiras, só o Grêmio de intruso ali e o Flamengo chegando lá, né? Com o Atlético Paranaense. Rapaz, eu ainda acho... Mas me preocupa é o Cruzeiro. É verdade, está ali na zona do rebaixamento, demitiu o Paulo Bento, trouxe o Mano Menezes, que abandonou o Cruzeiro no início do ano para ir para a China. Mas já perdeu a primeira aí pro Santos. É verdade, e o Cruzeiro que se cuide, junto com o América Mineiro, né? 2 clubes mineiros grandes, vivendo uma grande possibilidade de... Você acha que o América Mineiro já adquiriu a vaga na Série B? Tá fazendo força para poder Vai adquirir. Substituir com o Vasco, que o Vasco vai acabar subindo na Série B. Então... Né? Eu ainda acho, Raimundo Ribeiro, que esse prognóstico que a gente tem do primeiro turno do Campeonato Brasileiro vai mudar muito na sequência. Eu vejo o Atlético evoluindo com muita chance de chegar para brigar. Mas o Atlético nós botamos. Sim, sim. Né? Botamos Atlético, Santos. Quem decepcionou foi Corinthians, Palmeiras e eu botei o Internacional também. E né? eu o Flamengo também. E você botou o Flamengo, né? E tá chegando. É verdade. Tá chegando. As duas equipes que estão evoluindo muito bem, o Atlético Mineiro e o Flamengo, podem mudar essa configuração aí desse resultado do primeiro turno, né? E brigarem de fato pelo título com certeza. Você acha que o Cruzeiro corre mesmo risco? Porque depois que entra naquele negócio ali, fica fuçando naquele Z4, é difícil sair dali, né? É verdade. Mudou o treinador para dar uma mudança de motivação para os jogadores, mas se não começar a vencer em sequência, sem depender de outros resultados, corre risco. Mas sim, eu particularmente eu não vejo o Mano como um treinador que seja motivador. Eu vejo o Mano ele muito metódico. Organizador, né? Mas é competente, né? É competente, não tira a competência dele. Mas eu não vejo essa questão de motivacional que o Everson falou, eu não vejo no Mano Menezes. Eu acho que tinha que ser um jogador, um treinador mais enérgico, mais linha dura, que eu acho que poderia, de repente, chegar lá. Aquele estilo paizão, entendeu? Aquele estilo paizão. Eu não vejo o Mano Menezes dessa forma. Agora, rapaz, que danação, hein? O Palmeiras segurou a ponta o tempo inteiro. Aí, de repente, vai e perde a ponta pro Corinthians. Logo pro Corinthians. Logo pro Corinthians, maior rival. Isso mostra o quanto o Gabriel Jesus é um jogador fundamental para o Palmeiras, né? Só foi ele deixar o Palmeiras para ir para a seleção brasileira olímpica, né? O Palmeiras perdeu o poder de fogo, perdeu o rendimento, perdeu os jogos e o Corinthians conseguiu Não é à toa que esse moleque era o artilheiro. É o artilheiro. Ainda é o artilheiro do Brasil, com 10 gols. Pois é, não pode ter uma dependência, Gabriel dependência. Não. O Palmeiras tem que mostrar a força coletiva que o fez permanecer na liderança. Que é característica do Cuca. Sem dúvida. Né? E o grupo já formado desde o ano passado, como a gente vem falando aqui sempre, é um grupo que já está junto há bastante tempo, mudaram poucas peças. Então tem que fazer valer essa coletividade. Mas vamos mudar um pouquinho a chave aí, né? Vamos falar da Copa do Brasil. Você viu o sorteio da Copa do Brasil, rapaz? Botaram frente a frente Corinthians e Fluminense. É verdade. Como o pote 1 reunia os times que estavam vindo da Libertadores e o pote 2, as equipes que disputaram normalmente a Copa do Brasil, teve esses confrontos fortes, né? Santos e Vasco, né? Fluminense e Corinthians. Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro né? e Botafogo.
O Palmeiras deu sorte. Que, aliás, são dois times que não estão bem no brasileiro, que vão Pode acabar dar qualquer enfrentando. coisa, Pode dar pode qualquer desclassificar coisa. os dois até. O Palmeiras acabou pegando o Botafogo da Paraíba, uma das grandes surpresas da competição, né? Junto com E o Fortaleza decide e o lá. Juventude. Mas eu digo a Exatamente. vocês que o Botafogo pode ser uma surpresa contra o Palmeiras. Jogar contra o Botafogo lá, a torcida vai mesmo, a torcida incentiva e o time ganha uma força a mais ali naquele momento. Então, O Inter vai medir complicado. forças contra o Fortaleza, que se cuide, que o Fortaleza eliminou o Flamengo, né? Não, Tá e fazendo o boa Fortaleza campanha. eliminou o Flamengo, diga-se de passagem, ganhando as duas partidas. Não, com propriedade. Com É, com propriedade. propriedade, não Acabou teve, vencendo, dominou verdade. taticamente. Exatamente, tudo. não Vamos teve- ter Grêmio e Atlético Paranaense também. Confrontos de ida dia 28. Esse é o jogo mais equilibrado, né? É verdade. 24 de agosto, duelos de ida e os duelos de volta previstos para 21 de setembro. É. Lá no Rio, o Fluminense, aliás, eu achei um erro, né, marcar o jogo do Fluminense, o primeiro jogo no Rio, porque como ainda está em Olimpíada, né, quer dizer, você não teria o Maracanã disponível, né? Muito verdade. provavelmente vai para o estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Não, o Fluminense não joga mais em Volta Redonda. Ele Não está joga? jogando em Edson Passos, né? Mas um jogo Fluminense e Corinthians não pode ser Mas em Edson Edson Passos para Passos- 10 mil pessoas, né? Mas eu acho que Edson Passos, pela fase da Copa do Brasil, não suporta a capacidade. Nós temos que observar Sim, isso. mas Volta Redonda pode ter uma capacidade maior, mas ninguém vai. Não vai. Quem Não vai, sabe isso esse aí é jogo fato. não vem para Brasília, né? Como teve Fluminense e Corinthians pelo Brasileiro e o Fluminense É. se deu bem. O Fluminense jogou também a primeira Copa também aqui, né? Primeira Liga. Primeira Liga. Primeira aqui. Liga aqui, é. Então pode ser que venha pra cá, de repente. Vamos torcer, porque seria bom pra gente, né? Exatamente. Destacar também, Raimundo, a Série B do Campeonato Brasileiro, que acabou o primeiro turno, né? Com o Vasco campeão. sobrando, né? Exatamente. 4 pontos de diferença, né? Exato. CRB e Atlético Goianiense fechando essa primeira parte do campeonato no G4. E o Náutico nos calcanhares. E o Goiás também ali na zona do rebaixamento. O glorioso rapaz, Esmeraldino de Goiás Goiás, aí. hein? outro Arriscado tem que se aí cuidar. pra Série C, tem que se cuidar. Dispensou alguns jogadores, contratou outros jogadores, mas acabou que não fez diferença, não modificou o seu modo de jogar, então está correndo um sério risco de se rebaixar. Realmente, olha, tivemos um panorama geral do futebol, né? Futebol Brasília, futebol Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Só não falamos de Olimpíada, que é o tema do... Mas deixa que os outros falem, os Deixa outros os outros programas falar, estão já- falando já estão mesmo. falando Já demais, estão cansando, é melhor a gente é. falar disso que ninguém está falando, né? Eu particularmente, eu gosto de falar porque as pessoas não gostam de mostrar, né? E a gente quer mostrar mais esses que roem os ossos mesmo aí para poder estar subindo na Segunda vida. divisão do Campeonato Candango, conhecemos os dois times que vão Exato. para a primeira Quem divisão. são? Paranoá e Dom Pedro, estão na elite do futebol de Brasília em 2017. Final amanhã, às 10 da manhã, lá no Serra do Lago, em Lusiânia. Jogo único. Paranoá E Dom Pedro. e Dom Pedro e vai para Lusiânia. Não temos estádios no Distrito Federal, o COI tomou todos para treinamentos, né? é Gramado tá bom no verdade, Serra do Lago, né? O gramado do Serra do Lago é muito bom, o estádio é bacana. Não, e Lusiânia é uma cidade maravilhosa, só que é um pouquinho longe, né, para o povo ir, né? Que coisa. Mas vamos lá, vamos torcer para uma bela final aí, porque infelizmente o COI pegou os nossos estádios, mas vamos lá, bola para frente. Tá certo. Everson, olha, muito obrigado. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Não, só que a gente torce pela evolução da seleção brasileira masculina e feminina ao longo da Olimpíada para que de repente consigam chegar às finais e brigar por esse inédito ouro olímpico. Nós precisamos ganhar, né, uma medalha de ouro no futebol, porque já tivemos a geração Pelé, não conseguimos ganhar. Isso. Já tivemos a geração Zico, não conseguimos ganhar. Temos que ganhar, afinal de contas, é o país do futebol. E para né? finalizar da minha parte, eu acho que com o esvaziamento das outras seleções no masculino, a gente pode tem ganhar. chance, a gente tem chance. Tá certo. Quem sabe não vai ser agora, né? É verdade. Bem, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né? Que sempre nos prestigia, né? Agradecer aí a sua audiência e mandar um abraço pro meu amigo Zacarias, lá no Gama, viu? Zacarias acompanha lá direto, lá no barzinho dele, entendeu? Com o pessoal, com Dona Maria, o pessoal todo, né? E sábado que vem, se Deus quiser, estaremos novamente juntos no Tribuna Livre.